Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer amém por esta palavra? Este salmo, com toda certeza, ele está na galeria dos salmos mais conhecidos. Muitos salmos foram escritos, foram compostos. O livro de Salmos, ele é um livro poético. O livro de Salmos é um livro de cânticos e de orações. O Salmo 46, eu digo que ele é um dos mais conhecidos e que ele está na galeria dos mais conhecidos, porque você pode até não saber todos os salmos, você pode até não conhecer todos os salmos, mas com certeza você conhece salmos como o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 66, Salmo 40, Salmo 73. Eu estou aqui falando os salmos que são mais conhecidos, que as pessoas são mais familiarizadas com estes salmos. E o Salmo 46, ele ocupa uma posição entre estes salmos que são tão conhecidos. Por quê? Porque ele é um cântico
de confiança. Ele é um cântico de confiança. Neste salmo, neste cântico, nesse hino de confiança em Deus, ele nos lembra da presença constante de Deus e da segurança que nós encontramos nele. Este salmo, ele expressa a confiança do salmista mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações difíceis. Este salmo, o salmista apresenta Deus de três maneiras. Primeiro, ele apresenta o Deus que é, porque ele começa falando que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, o nosso socorro. Então ele começa apresentando o Deus que é, independente da situação que eu estou passando. O Deus que é, independente do caos que eu estou vivendo, Ele continua sendo. Ele é. Aleluia. Ele também apresenta o Deus que está. Ele apresentou o Deus que é, mas na sequência ele apresenta o Deus que está. Por quê? Porque no verso 5 ele diz: e Deus está no meio dela. Então o mesmo Deus que é, ele promete estar. O mesmo Deus que é, independente do caos que você está vivendo, é o Deus que também está no meio da situação. Oh, aleluia. E aí ele apresenta o Deus que faz. Ele já apresentou o Deus que é, ele já apresentou o Deus que está, e agora ele apresenta o Deus que faz, porque no verso 9 ele diz: e ele faz cessar as guerras. Aleluia. Então ele apresenta Deus de três maneiras. Repita comigo: o Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz. E neste salmo eu quero extrair três lições poderosas, três lições profundas que este salmo nos ensina. Amém? Três lições. Quantas lições? A primeira lição que este salmo nos ensina é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Qual é a lição que nós extraímos com essa verdade que o salmista está declarando? A lição é que em tempos de crise e de insegurança, eu e você podemos confiar que Deus nos protege e nos sustenta, e que Ele é a nossa rocha inabalável, e que está sempre pronto para nos amparar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Então essa é a primeira lição, é que nós podemos contar e confiar em um Deus que nos protege e que nos sustenta, independente da crise, independente do caos. E é interessante que o salmista aqui,
dentro dos textos originais, ele apresenta Deus como Elohim Lanu Mahashé, que significa Deus é o nosso refúgio. E a palavra refúgio no hebraico significa abrigo e proteção. Então, quando ele declara, o salmista, Elohim Lanu Mahashé, ele está dizendo: o Senhor é meu abrigo, o Senhor é a minha proteção. Oh, aleluia. E o que é mais incrível é quando nós lemos o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 22, verso 3, Davi, ele declara em um cântico, porque segundo o livro de Samuel, capítulo 22 é um cântico, e Davi, ele cantou, e eu acredito que tocando a sua harpa, ele cantou: Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O Senhor é o meu escudo e a força da minha salvação. É o meu alto retiro, é o meu refúgio, é o meu salvador. E da violência o Senhor tem me salvado. Oh, aleluia. E aí nós precisamos entender que Davi era um homem de guerra. Este salmo que expressa que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, começa a fazer muito mais sentido quando você vai para este cântico de segundo livro de Samuel, capítulo 22, que Davi expressou as mesmas palavras. E aí nós precisamos ir para o contexto do porquê que ele estava cantando isso. Porque quando a gente vai para o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21, projeta para mim, filhos, por gentileza, a partir do verso 15, 21, a partir do verso 15, Davi passou por 4 guerras em um curto espaço de tempo. Quantas guerras? Quantas guerras? Eu quero ler com vocês o segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, verso 15. Por gentileza, mídia. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi, existem guerras que nos cansam. Quem já se sentiu cansado da guerra, da luta? Essa palavra hoje é para você que está cansado de tanta guerra, de tantas lutas. Verso 16: E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova, este intentou ferir Davi. Presta atenção. Isbi-Benob era um dos filhos de quem? Dos gigantes. E ele tentou ferir Davi. E olha que interessante, ele tentou ferir Davi quando Davi estava... Vou repetir.
ele tentou ferir Davi quando Davi estava cansado. Então presta atenção. Só a ponta dessa lança, desse gigante, só a ponta, tá? Não a lança, só a ponta, 4 quilos, só a ponta da lança. Quanto mais pesado o peso da ponta da lança, ela atravessa com muito mais facilidade o alvo. Esbi-Benobi era um dos gigantes. Daqui a pouco você vai dar muito glória a Deus. Eu estou só construindo ainda a mensagem. Davi está cansado e esse Esbi-Benobi tem a intenção de ferir Davi. Porém Abisai, na sequência do texto, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Davi estava cansado, Esbi-Benobi tentou feri-lo, mas Abisai, filho de Zeruia, estava lá para socorrer o rei. Ele estava lá e a Bíblia diz que ele defendeu Davi e matou o filisteu, ao ponto dos soldados falar para Davi: nunca mais, Davi, você vai para a guerra conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. Presta atenção. Como é maravilhoso quando a gente tem quem defende a gente quando estamos cansados. Vou repetir isso aqui. Abisai socorreu Davi quando ele estava cansado. É muito bom quando nós temos um Abisai na nossa vida, que está pronto para nos socorrer, que está pronto para nos defender, que está pronto. Será que eu e você temos um Abisai ao nosso lado, que vai nos defender, que vai nos socorrer? Você tem que entender que tem situações que não é Deus que vai descer na terra para te defender, Ele vai levantar alguém. Eu vou repetir isso aqui. Existem situações que Deus não vai descer na terra, mas Ele vai levantar alguém na terra. Oh, aleluia. E quem é que Deus vai levantar? Quem está ao seu lado, quem está com o coração alinhado com o seu. Oh, aleluia. Uma pessoa que tem os mesmos interesses que você. Então presta atenção. Eles venceram porque eles mataram Esbi-Benobi. Mas olha a sequência do texto. Versículo 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzatita, feriu a Zafi, que era dos filhos dos Zafi, que era dos filhos dos gigantes. Outro gigante está caindo por terra aqui. Vamos para a sequência do texto, verso 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Joaré Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como o eixo de um tecelão. Esse Golias aqui, ele não é o Golias que foi vencido por Davi quando Davi tinha 16 anos de idade.
Mas esse Golias aqui, citado nesse texto, ele era irmão daquele Golias. Porque, para quem não sabe, Golias tinha 5 irmãos, 4, 5 com ele. Eram os 5 gigantes. Davi e seus homens derrotou todos. Começou com Davi quando era menino, quando matou Golias. E depois, os outros 4, eles foram exterminando na sequência. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Verso 20. Houve ainda também outra peleja. Fala assim, mais uma. Você já percebeu que existe guerra que parece que não vai terminar nunca? Por quê? Porque acaba uma, entra outra. Você acabou de sair de uma situação difícil. Não deu tempo nem de descansar. Já está levantando outro gigante. Quando você achou que ia ficar tudo bem, outro gigante vem se levantando. Onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6 dedos, 24 por todos, 24 dedos. E também este nascera dos gigantes. Fala assim, mais um gigante. Verso 21. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gade, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Diga assim, Davi e seus homens derrotou todos os gigantes. É por isso que Davi está declarando, Elohim Lanu Mahashé, Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio. O gigante pode levantar, mas Elohim Lanu Mahashé, Deus é o nosso refúgio. A guerra pode se levantar contra mim, mas Deus é o nosso refúgio. O inimigo quer te capturar, não tem problema. Por quê? Porque aqui na minha vida, Elohim Lanu Mahashé, Deus é o nosso refúgio. O inimigo pode vir de todos os lados, mas Deus é o nosso refúgio. Aqui você começa a entender o porquê que eles usavam essa expressão, Deus é o nosso refúgio. Não é porque eles acabou de vencer uma dor de cabeça. Não, peraí, não é porque eles acabou de vencer uma dor no pé. Você tem que entender que existem situações que a gente não vai curar com Dorflex. Existem situações que é somente Deus. Você pode olhar para essa pessoa com carinho e respeito e falar assim, existem situações que é somente Deus para dar jeito. Oh, aleluia. Então essa é a lição, que em tempo de crise, de insegurança, você pode confiar em Deus, que Ele vai te proteger. E eu quero declarar como profeta dessa casa, independente da crise, independente do problema, independente da insegurança, independente do caos, você tem um Deus por você. Você tem um Deus que Ele é o seu refúgio. Você tem um Deus que Ele é o teu escudo. Você tem um Deus que é a sua proteção, que te socorre. Independente da dor, independente da angústia, Ele vai estar lá para te socorrer. Ele vai estar pronto para te ajudar.
Segunda lição. Segunda lição. A presença de Deus transforma qualquer circunstância. Olha o que ele disse no verso 5 deste Salmo 46. Ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Esse Deus está fala de um Deus que está presente. Então nós precisamos entender que Deus, ele vai estar presente independente da situação. Por quê? Porque ele não é um Deus só que vai te socorrer, mas ele é um Deus que está junto com você. Quem está entendendo isso aqui? A coisa mais maravilhosa é você saber que aquele que te protege, ele está com você. Quem aqui teve que chamar a emergência alguma vez? Quem aqui? Quem já chamou emergência? 190, 192, 193, polícia, SAMU, corpo de bombeiro? Quem já? Quem? Ok. Quando você ligou desesperado, o que você queria? Socorro. Mas esse socorro estava com você? Só que alguém na chamada prometeu que ia chegar. Por quê? Porque a pessoa do outro lado avaliou a crise, a situação. Algumas perguntas que eles nos fazem na hora, por mais que você esteja desesperado, mas algumas perguntas que eles fazem é para avaliar o risco, o grau da situação. Quem está entendendo? Para saber se a pessoa não está chamando a polícia só porque o vizinho mudou a senha do Wi-Fi. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Uma coisa é você saber que o socorro vai chegar. Outra coisa é você saber que aquele que te socorre, ele já está. Aleluia. Qual é a promessa que ele está fazendo? Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Qual é a lição que nós extraímos disso? A lição é que a presença de Deus muda a nossa perspectiva e traz paz em meio ao caos. Não, eu vou repetir. A presença de Deus traz paz em meio ao caos. A presença de Deus traz paz em meio à circunstância difícil. Ou seja, nele você pode confiar. No Senhor você pode confiar. Por mais turbulenta que seja a situação, Ele disse que vai estar. Então se Ele disse que vai estar, então Ele está no meio. A presença dEle está com você. Eu estou declarando, eu estou liberando. A presença de Deus está com você. E aí nós temos que entender que Ele é o maior. Então o maior está conosco. Oh, aleluia. Oh, glória. E o que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4 versículo 4? Diz: maior o que está com você do que o que está no mundo. Não, vou repetir. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Olha o que diz o texto: filhinhos, sois de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus.
e já tendes o vencido. Quando você vai para o contexto, você entende o que você já venceu. Por quê? Porque com Deus nós vencemos o diabo, com Deus nós vencemos as astutas ciladas dele, com Deus nós vencemos as tentações, com Deus nós vencemos o pecado. Então você já tem vencido, porque você já entendeu que você é de Deus. Você já sabe quem você é em Deus. Você tem uma identidade bem firmada em Deus. Eu sou de Deus. Eu não tenho dúvida, eu sou de Deus. O diabo vai tentar colocar dúvida no meu coração. Aqui não, diabo. Por quê? Porque dentro de mim, Romanos, está escrito que o Espírito Santo que habita dentro de mim testifica para mim que eu sou filho de Deus. Então o Espírito Santo dentro de mim e de você testifica todo dia que eu sou filho de Deus, que você é filho de Deus. Então, se somos filhos de Deus, nós temos a garantia que nós vamos vencer. Nós vamos vencer o inferno, vamos vencer o diabo, vamos vencer as astutas ciladas do maligno, vai vencer o pecado. Eu estou declarando, você vai vencer. Eu não sei quantos levantes do inimigo tem contra a sua vida, eu não sei quantas armadilhas o diabo tem preparado para você, eu não sei quais têm sido os planos do Satanás contra a tua casa, mas já tem uma promessa na palavra que você já venceu, porque você é de Deus. Oh glória, oh maravilha. Pega na mão dessa pessoa e diga assim: você é de Deus. Diga isso, diga: você é de Deus. Diga: você é de Deus. Então declare: você já venceu, porque você é de Deus, e você ainda vai vencer o que vem pela frente, porque você é de Deus. Oh glória, oh maravilha. Mas a maior certeza do porquê que nós vamos vencer, vamos para o texto de 1 João capítulo 4 versículo 4. A sequência diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A partir de hoje, Deus te convida a sair por essas portas de cabeça erguida. Não, você não vai mais andar assim na rua. Você não vai mais se apresentar assim diante das crises. Você já não vai mais se apresentar assim diante dos problemas. Não, por quê? Porque você vai mudar, você vai levantar a cabeça. Você tem que ter a certeza daquele que está com você. E quem está com você é Meleque Haolam, o rei do universo. É ele que está com você, é ele que caminha com você. Oh glória, ele prometeu estar conosco até a consumação do século. O salmista disse: se eu subir no alto da montanha, o Senhor lá está. Se eu descer nas profundezas do abismo, o Senhor também lá está. Então, para todos os lados que eu for, o Senhor vai estar lá. Então, quando você tem a certeza que Ele está com você, porque tem um Espírito Santo dentro de você, que diz para você que você é filho de Deus, você tem que saber algo, independente de como você vai sair daqui, se você vai sair num carrão, ou se você vai sair num carrinho, o maior está com você. Independente se você vai de ônibus ou se você vai de Uber, o maior, o Meleque Haolam, rei do universo, está com você. Se você vai de mobilete ou de chegue, o maior vai com você. Independente se você vai de metrô ou de avião, aquele que criou o universo, ele está com você. Aleluia. Olha para essa pessoa e diga assim para ele assim, diga para ela assim: então, independente da situação, dos problemas, levanta a cabeça. Quando Davi foi lutar com Golias, o Golias olhou para o tamanho do menino e o julgou, dizendo: estão agora mandando meninos para lutar comigo?
pedrinha na mão. Então agora eu virei cachorro. Não, agora eu virei cachorro. Está vindo com pau, está vindo com pedra. Aí ele declara: menino, vou arrancar tua cabeça e vou dar para as aves do céu. Você não vai ver Davi de cabeça baixa. Ah, então tá bom. Porque ninguém de cabeça baixa acerta o meio da testa de um gigante com uma pequena pedra. Tem que estar de cabeça bem erguida, olhando para onde você vai atirar essa pedra. Davi levantou a cabeça e disse: e eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: eu não vou baixar a cabeça porque eu sei quem é que está comigo, é o Senhor dos Exércitos. Eu não vou baixar a cabeça porque eu já tenho uma vitória garantida. E quem é que está garantindo? O Senhor dos Exércitos. Então eu já tenho plena convicção dentro de mim que daqui a pouco essa guerra aqui vai acabar. Daqui a pouco vai se acabar. Quantos de nós não temos honrado o nome do nosso Deus? Por quê? Porque nós abaixamos a cabeça para tudo e para todos. Você tem abaixado a cabeça diante dessa guerra, quando na verdade era para estar de cabeça erguida. Não é para você passar por esse momento de tribulação de cabeça baixa, é de cabeça erguida. Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus. E qual é a promessa? Eu estou no meio de vocês. Você não vai ser abalado. Tem profeta aqui hoje? Então diga para essa pessoa assim: você não vai ser abalado, não. Terceira e última lição. Terceira e última lição. A vitória final sempre vai ser de Deus. Olha como que o Salmo termina, enfatizando que Deus está no controle. Porque se a vitória é de Deus, então quem é que está no controle? Salmo 46:10, olha o que está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Então a terceira lição é essa: é que Deus está no controle. Independente dos desafios e conflitos que nós enfrentamos, Deus tem o poder. Diga comigo, Ele tem o poder de trazer a vitória, de restaurar a paz. Sabe por quê? Porque num verso anterior, o verso 9, está escrito: Ele faz cessar as guerras. Quem é que coloca fim na guerra? Só esse lado aqui respondeu. Quem é que coloca fim na guerra? Irmão, os homens podem se juntar para fazer acordo de paz. Se não teve ainda o aval do Senhor dos Exércitos, porque você precisa entender que o mesmo Deus de paz que nós chamamos de Jeová Shalom,
também é o Deus da guerra, que é chamado de Jeová Sabaote. Quem coloca fim na guerra é Jeová Sabaote. Mas sabe o que me chama a atenção? É como Deus coloca fim na guerra. Pergunta: como, pastor? Destruindo as armas do inimigo. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Então o Senhor coloca fim na guerra destruindo as armas dos poderosos, destruindo as armas do inimigo. Porque uma vez que o inimigo não tem com o que lutar, como lutar? Uma vez que o inimigo não tem arma, é por isso que o profeta declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma preparada pelo inimigo contra a sua família prosperará. Nenhuma arma forjada pelo inimigo contra a tua casa prosperará. Nenhuma arma do inimigo contra o teu casamento prosperará. Nenhuma arma do inimigo preparada, forjada contra a vida dos teus filhos prosperará. Por quê? Porque você tem um Deus que quebra o arco. Você tem um Deus que corta a lança. Você tem um Deus que destrói as armas dos inimigos. Eu estou como profeta nesse altar para profetizar. Eu não sei quais têm sido as armas forjadas pelo inimigo contra a tua vida. Eu não sei quais têm sido as armas que o inimigo tem preparado contra a tua casa, mas eu declaro nesta noite que nenhuma dessas armas prosperará, porque você tem um Deus que hoje está quebrando as armas do inimigo. Você tem um Deus que hoje está destruindo todas as armas do inimigo contra a tua vida. Aleluia. Você pode glorificar o nome desse Deus todo-poderoso. Então glorifique o nome desse Deus que está destruindo as armas dos inimigos. Nenhum inimigo vai prosperar contra a tua vida. Nenhum inimigo vai prosperar contra a tua casa. Não, porque o Senhor já prometeu, Ele já garantiu que Ele vai estar com você, e Ele já garantiu que está no controle. Ele está no controle. O Senhor está no controle. Então Deus te trouxe aqui hoje, nessa casa profética, para dizer para você: descansa, confie, porque descanso sem confiança vai trazer tribulação. O descanso em Deus tem que vir acompanhado da confiança que você tem nele. Você não está aflito? Não. Você não está atribulado? Também não. Mas olha a luta, olha a provação, olha o que está se levantando aí, olha o que vem vindo por aí. Não tem problema, pode vir um exército. Mesmo que um exército acampe ao meu redor contra mim para me destruir, oh glória, eu tenho um Deus que está no controle. Então eu descanso nesse Deus, oh aleluia. Projeta, filho, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Eu quero encerrar hoje essa mensagem com essa palavra de Davi. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Só para que o povo compreenda melhor esse texto, por gentileza, filho, coloca na NVI.
e as ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas do inferno, as cordas do Sheol, original, inferno, me cercaram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus do seu templo, Ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Eu quero declarar que o seu grito de socorro vai chegar no ouvido de Meleque e Aolan, vai chegar no ouvido do Rei do Universo. O seu grito de socorro será ouvido no céu. Oh, aleluia, oh, glória. Versículo 8, filho. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces do céu estremeceram, tremeram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo consumidor, deles saíram brasas vivas e flamejantes. Olha como que o seu Deus fica. Verso 10. Ele abriu os céus. Quando você é um filho de Deus, que carrega a presença do Espírito de Deus, quando sobre você é uma promessa de Deus, você tem quem te defende. Não, você pode não ter tido um pai muito legal na terra, você pode não ter tido um pai muito protetor na terra. Talvez a sua experiência com o seu pai na terra não foi das melhores, não foi aquelas coisas, né? Talvez seu pai não tinha muito tempo para você. Talvez o seu pai era um homem que sempre estava correndo de um lado para o outro. Ou talvez o seu pai não foi presente na sua vida porque talvez ele te abandonou. Talvez ele foi embora. Talvez ele foi comprar um maço de cigarro e não voltou. Talvez o seu pai, o nome dele nem está no seu registro. Não tem problema, porque o salmista também disse: quando meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Sozinho você não vai ficar. Você pode ter sido órfão de pai, mas do Pai Celestial você não é órfão. Você tem quem te defende, você tem quem te protege. Oh glória! Quando você é chamado por Deus, escolhido de Deus e carrega o Espírito de Deus, quando o inimigo te cerca para te matar, quando o inferno te cerca, a Bíblia diz que a ira dele se acende. A Bíblia diz que do nariz dele sai fumaça, da boca sai fogo. A Bíblia diz que começa a sair raios. E a Bíblia diz, volta lá filho, que ele abre os céus. Oh glória! E ele desce nas nuvens. Oh glória! Eu quero declarar que o céu vai abrir hoje. Glória! O céu vai se abrir hoje. Talvez você está se sentindo desprotegido, mas Deus está me usando para te dizer: você pode estar se sentindo desprotegido, mas hoje aumenta a tua confiança naquele que te protege. Aumenta a tua confiança naquele que te guarda. É Deus, é o Rei do Universo, é Ele que te protege. Então, oh glória, vai lá filho, volta lá, verso 11. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pois as trevas ao seu redor, das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença flamejavam brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios o fez bater e retirar. Glória! As profundezas do mar apareceram e os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou.
tirou-me de águas profundas. O Pai, Deus, fez isso com Davi. E é bem verdade que ele está falando isso num sentido figurativo, mas aconteceu literalmente na vida de um homem na terra. E quem foi que segurou pela mão? Foi o Filho desse Deus Todo-Poderoso. Quando aquele barquinho estava no meio da tempestade, quando os discípulos estavam todos apavorados, não sabia para onde ir, coração acelerado, e o único pensamento: nós vamos morrer. Mas de repente, lá vem ele andando sobre as águas, lá vem ele passando, lá vem ele, oh glória. Os discípulos no primeiro momento olhou, estava escuro, disse: é fantasma. Começaram a gritar: é fantasma. Aí ele declara com aquela voz forte, mas ao mesmo tempo suave, dizendo: não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Sou eu que estou passando, sou eu, oh glória, sou eu. A Bíblia diz que Pedro então olhou e disse: se és tu, Senhor, permita-me ir ter contigo. Ele disse: desce, Pedro. Pedro desceu. O vento estava soprando, as águas estavam agitadas. Por quê? Porque quando ele estava chegando, ele não acalmou a tempestade. A tempestade ele só acalmou quando ele entrou dentro do barco. Enquanto Jesus estava fora do barco, o vento soprava e as águas estavam agitadas. Lá vem Pedro andando sobre as águas agitadas. Lá vem Pedro andando. Mas a Bíblia diz que de repente Pedro começou a olhar para as ondas. Pedro começou a dar atenção para os ventos. E o texto diz que ele afundou. Quando ele afundou, só deu tempo dele gritar e dizer: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a sua mão, oh glória, parece que só esse lado está sentindo, então eu vou falar desse lado aqui. Estendendo a sua mão, o segurou pela mão, oh glória, e o levantou de novo, oh, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? O vento está soprando, a água está agitada, a tempestade está forte, mas eu estou aqui do teu lado, Pedro. Eu estou aqui com você. Não é nessa água que você vai afundar, não é nessa água que você vai morrer. Não, por quê? Porque Davi já tinha dito lá atrás: e o Senhor me tirou das águas profundas, o Senhor me socorreu. Eu quero declarar nessa noite como profeta, esta semana o Senhor vai te socorrer. Esta semana o Senhor vai te ajudar. Talvez você está aí com as águas quase cobrindo a cabeça. Talvez você está diante de uma situação desesperadora. Mas nesse culto hoje Deus está usando o profeta para dizer: mas sou eu que te seguro pela mão. Sou eu que te seguro. Oh glória. Vai ficando de pé. Pega na mão dessa pessoa, segura como se fosse Deus segurando. Isso, vai ficando de pé, segura na mão dessa pessoa e levanta. Isso é profético. Segura na mão dessa pessoa e começa a declarar: não tenha medo, Ele está te segurando. Diga: não, não fica desesperado, Deus está te segurando. Você entrou numa casa pentecostal, você entrou numa igreja pentecostal, e Deus está dizendo: eu estou te segurando. Eu estou te segurando. O seu casamento não afunda, o inimigo não destrói a tua casa, porque você tem um Deus que te segura. Você tem um Deus. Aquele que te guarda não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme e não tosqueneja.
Sabe por que ele não dorme? Pergunte por quê. Para você dormir. Sabe por que ele não descansa? Para você descansar. Quem está sentindo o cuidado de Deus aqui essa noite? Quem está sentindo, oh, glória? Eu quero orar por você, eu quero orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Ele está dizendo: filho, eu te seguro pelas suas mãos. Ele está te dizendo: filho, eu não te desamparo. Ele está usando a minha vida para te dizer: a minha presença está com você. Começa a sentir a presença do Espírito de Deus aí no seu lugar. Começa a sentir a presença desse Deus agora. Isso. Vai sentindo a presença desse Deus. Vai sentindo a presença dele. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, mas o Deus de Jacó é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. Sinta o cuidado de Deus essa noite. A proteção de Deus.